Eu me vendi. Não por dinheiro, mas para salvar um nome que já estava em cinzas. Eu me vendi para o homem que eu mais desprezava, o irmão do meu noivo. Aquele contrato era meu destino, e a caneta que o assinou, o meu primeiro punhal. Assim pensou Camila quando se viu forçada a escolher entre a honra de sua família, salvar o nome de seu pai da falência e humilhação, e o amor seguro e infantil que sente por André. A última coisa que ela viu antes de fechar os olhos foi a poeira fina, cor de ferrugem, que subia da estrada de terra batida. Não era poeira de ferro. Era a poeira da derrota, o rastro cinza de uma vida que ela não podia mais chamar de sua. O sol de meio-dia, pesado e cruel, pendurada-se no céu como um juiz impassível, queimando o verde tímido das árvores. O confessionário era o interior abafado do carro simples, um modelo silencioso que parecia deslocado na vastidão desabitada da paisagem rústica. Camila apertou o volante, sentindo a vibração tênue do motor sob seus dedos. No banco do passageiro, a pasta contendo a cópia do acordo pesava mais do que 1 tonelada de minério na balança de sua alma. Era o peso da traição e o preço de uma dignidade que ela tentava desesperadamente manter intacta. Ela havia acabado de trocar a promessa de um futuro doce e seguro com André pelo castigo de uma união fria com Flávio. O dilema não era sobre quem amar, mas sobre o preço insuportável da honra. A cena do escritório se repetia em um loop cruel na memória de Camila. O escritório de Flávio, no alto da companhia de processamento, era um altar de mármore e vidro, com a temperatura sempre baixa, como se o ar-condicionado tentasse congelar qualquer faísca de humanidade. Flávio estava lá, o dono de tudo, vestido em um terno cinza chumbo que parecia ter sido costurado com a própria sombra. Seus olhos de gelo azul, frios e inquisitivos, calculavam o valor exato de cada respiração dela, de cada lágrima que ela se recusava a derramar. Ele era a personificação da lei impiedosa do mercado. Não havia pedido seu amor, nem sequer seu corpo. A exigência era mais profunda, mais humilhante. Ele exigira sua rendição pública. O nome da família dela seria salvo. Em troca, o nome dela seria arriscado ao lado do nome dele, como uma propriedade adquirida. Assine, Camila. A voz dele era um sussurro grave, sem pressa. Não havia emoção, apenas certeza. O cheiro de cedro e poder emanava dele, uma fragrância inebriante e perigosa. Ela havia hesitado, revendo a dívida, revendo o futuro de seu pai, João, que desmoronava como um castelo de areia. E a lembrança de André, com seu sorriso fácil e a bondade quase ingênua, era o fogo que a impulsionava a se sacrificar. André era a luz, mas a escuridão de Flávio era a única capaz de apagar a chama da falência. Você vai se arrepender disso, Flávio. Eu o desprezo e vou odiá-lo a cada dia deste casamento de fachada. Ela dissera a voz rouca, mas firme. O queixo pontiagudo dela se ergueu e os olhos violeta incandescentes o desafiaram. Ele então fez a única coisa que ela não esperava. Sorriu. Um sorriso lento e cruel que a desarmou mais do que um grito. O ódio é um excelente combustível, Camila. É mais honesto que o amor que você sente pelo meu irmão. Eu aceito o ódio como dote, mas você será minha, em todos os sentidos que a palavra esposa implica. O casamento é na próxima semana. Ela se sentia como uma refém em um castelo de dívidas e o cativeiro era um casamento. Ele a forçara a uma escolha impossível, mas ela, com a coragem forjada no desespero, havia assinado. O preço foi pago. Agora o motor do carro roncava, engolindo a distância. A única certeza era que o matrimônio com Flávio seria um campo de batalha psicológico, e a guerra já havia sido declarada no silêncio daquela sala fria, onde apenas o som seco do papel selou a penitência de Camila. O vestido que ela usava, um tecido leve e vermelho, era sua última tentativa de manter o orgulho. Ela estava indo para a casa dele, um lugar que ela só conhecia de longe, envolto em mistério e poder, onde o cheiro de cedro e o presságio de uma união fria a esperavam.
O rádio do carro emitia apenas estática, um ruído branco que ecoava o vazio no seu peito. Ela fechou os olhos novamente, sentindo o nó do dilema apertar, o medo da humilhação e a terrível, inegável e proibida atração pelo homem que a havia comprado. Encravada entre montanhas escuras que pareciam dedos ossudos apontando para um céu eternamente opaco, era um lugar onde o passado se recusava a morrer. O ar tinha o cheiro persistente de terra molhada e a lembrança metálica de um passado próspero, quando o minério corria como ouro pelas veias daquela terra. A antiga mineradora da família, hoje em ruínas, dominava a paisagem do vale, um monumento triste à falência e ao orgulho ferido de seu pai. Era um esqueleto enferrujado, com galpões vazios e guindastes silenciosos, um lembrete constante de que o poder, ali, havia se dissolvido em dívidas. A casa, no alto da rua de paralelepípedos, tinha janelas grandes que pareciam olhos cansados, testemunhas silenciosas. O interior, outrora vibrante, agora ecoava o silêncio da derrota. A luz do entardecer que entrava era filtrada pela poeira e pelo tempo, caindo sobre móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas de uma vida melhor. Camila, aos 28 anos, tinha a beleza marcada pela luta. Os traços firmes, o queixo voluntário e a luz brilhante em seus olhos violeta não disfarçavam o cansaço da alma. O conflito interno era um nó que a sufocava. Como encarar André? Como destruir o homem que era a sua segurança, o seu porto seguro? André era o seu noivo, o herói do dia a dia, mas também o lado ingênuo daquela família de magnatas caídos. Ele possuía a bondade quase infantil, o sorriso fácil e a aura de quem nunca precisou sujar as mãos com a crueza dos negócios. Ele era o sol que ela sempre buscou. Flávio, o magnata, que herdara a maior parte da fortuna da família e comprara por etapas a mineradora de João, era a antítese. Ele era a tempestade, o lado noturno e cínico. Seu sucesso não vinha da sorte, mas de uma inteligência fria e uma ambição desmedida. Ele via o mundo apenas em cifras. Sua atração era baseada não na simpatia, mas num poder dominante, uma virilidade dissoluta que a aterrorizava e, para sua vergonha mais profunda, a intrigava. Ele era a força bruta que ela precisava para sobreviver, e o desejo que sentia por ele era a primeira traição ao seu próprio coração. Pequenas tensões cotidianas prenunciavam o drama iminente. O pai, João, um homem sensível e outrora orgulhoso, andava pela casa como uma sombra. Tentava esconder a angústia dos telefonemas de cobrança e o medo da humilhação final, mas o ranger da porta da geladeira vazia e a pilha de contas na mesa de jantar eram mais altos que qualquer silêncio. João havia vendido o patrimônio, mas a dívida final, a que ameaçava arrastar o último resquício de honra e o nome da família, era com Flávio diretamente. O negócio era o pagamento, o casamento, e a pressão do tempo era o chicote. Naquela mesma tarde de sua chegada e da assinatura do contrato, o ar na casa estava pesado, quase irrespirável. Camila subiu até o quarto na torre, um refúgio da infância, mas sentiu que até as paredes a julgavam. Ela tentava se limpar da lembrança vívida do beijo roubado de Flávio, um beijo de posse e desprezo, no aeroporto vazio ao entardecer. Então, a campainha tocou. Era André. Ele apareceu na porta da casa antiga, com a luz do entardecer, nas costas quase a transformando em uma silhueta angelical. Seu sorriso era um golpe de inocência que a atingiu no estômago. Ele estava feliz, alheio à tempestade. Pensei que tivesse me esquecido, Camila, ele disse, com a voz embargada pela emoção, abraçando-a com a familiaridade doce de quem amava a alma dela. O cheiro de seu perfume, limpo e seguro, era o oposto do aroma de cedro e poder de Flávio. Camila se encolheu no abraço. O calor de André agora parecia frio, insípido. Ela sentiu a culpa se espalhar por sua pele como uma febre. O homem que ela deveria amar estava ali, inocente, enquanto ela traçava um caminho sombrio ao lado de seu irmão cínico. O ar pesado do crepúsculo na cidade a envolvia, transformando-se em um presságio de dor enquanto ela ensaiava a mentira que o faria ir embora para sempre. Ele a segurou pelos braços, afastando-a levemente para olhar em seus olhos violeta.
Você está estranha, Camila. O que aconteceu na cidade grande? Você mal me beijou, mal olhou para mim. O que você me esconde? O medo de Flávio e o contrato agiram como um veneno, dando-lhe a frieza que ela precisava. Ela soltou-se dele, a testa franzida em um esforço para simular repulsa. Nada, eu só... Voltei diferente. Eu cresci. E percebi que o que tínhamos era a segurança da infância, André. Não era amor de verdade. Eu... Conseguiu dizer. A dor nos olhos dele era um espelho para a dor dela. Era a primeira facada. Primeiro ato de sua penitência. Ele a encarou, incrédulo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo vento frio que soprava das montanhas escuras, agitando as cortinas da sala. Ela percebeu que precisava de uma mentira maior, mais cruel, para garantir que ele se afastasse definitivamente. Ela precisava protegê-lo de Flávio, de si mesma e do futuro de humilhação que a esperava. Ela se lembrou da frase cínica de Flávio: "O ódio é um excelente combustível." Ela usaria o ódio, o dele, para salvá-lo. O sacrifício era total. A queima de pontes era irreversível. Me perdoa, André. Eu me apaixonei por outro. E ele é tudo o que você não é: perigoso, intenso e rico. Eu o escolhi. Ela concluiu, usando a arma do materialismo que ela de fato desprezava, mas que sabia que o feriria mais profundamente. Ele cambaleou para trás, atingido, enquanto a poeira da derrota se assentava sobre o que restava do amor deles. Os dias se arrastaram com uma lentidão de um dia de luto prolongado, o tempo parecendo suspenso entre a promessa quebrada e o castigo iminente. Camila tentava adiar a notícia do casamento para André, mas a pressão exercida por Flávio era implacável, agindo como um relógio que ticava cada segundo de seu desespero. Ela estava novamente no escritório do magnata, o labirinto de vidro e aço da companhia de processamento, um ambiente onde o cinza e o branco dominavam, refletindo a frieza de quem o habitava. A luz artificial, fria e ofuscante, entrava pelas janelas do último andar e atingia a mesa de mogno de Flávio, iluminando seu perfil duro, marcado por um cinismo que parecia esculpido na pedra mais resistente. Ele lia um relatório, a concentração total. O silêncio do escritório era tão ensurdecedor que ela podia ouvir o som da própria respiração apressada. A tensão aumentava, cada um com o peso de uma pequena bomba prestes a explodir. Ele levantou o olhar dos papéis e o movimento foi tão repentino que a fez sobressaltar. Seus olhos azuis de gelo a perfuraram. Sua voz era baixa e arrastada, atingindo-a fisicamente como um estalo de um chicote invisível. Seu pai tem 2 dias, Camila. Apenas 48 horas. Ou ele assina o termo de cessão final da propriedade do Rio, o que resolveria o problema definitivamente, ou você cumpre o seu lado do contrato, sem adiamentos. O casamento é na próxima semana, no cartório da antiga cidade. Sem festas, sem convidados. Um acordo de negócios, como combinamos. Eu me caso. Camila respondeu, a voz rouca, quase um sussurro de rendição. Ela segurava firmemente o copo de água na mesa lateral, temendo que suas mãos traíssem o terror. Mas o rio não. O trecho do rio tem que ficar para ele. É a única coisa que ele valoriza, o único pedaço de terra que sobrou da memória de minha mãe. É o que o mantém vivo. Flávio sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Era um sorriso frio, de escárnio, que a desarmava por sua crueldade controlada. A noiva que chora por um rio. Interessante. Você acha que essa sua gratidão filial vai durar até a noite de núpcias?
ou eu terei que lembrá-la do meu toque. Aquele beijo no aeroporto não foi um erro, Camila. Foi um aviso. Você é minha e o seu ódio, como eu disse, me é bem-vindo. Eu detesto a hipocrisia. E você é brutalmente honesta. Nunca. Eu o desprezo. E desprezo essa sua família de abutres. Ela repetiu a frase que ele usara anos atrás quando a insultara na juventude. Nunca. É tempo demais. Mas agora a ironia a queimava. A atração que sentia por ele, uma corrente elétrica proibida, era a sua maior fraqueza. Ela precisava mentir para André. A mentira era uma navalha cortando sua alma, mas ela precisava usá-la para cortar o laço que os unia, de forma rápida e irreparável. Ela inventou uma oportunidade de trabalho repentina e irrecusável em uma cidade distante, uma chance única que a tiraria do vale para sempre. Cada palavra era uma traição, que pesava toneladas. Ela não podia arriscar que André descobrisse o contrato. André a esperou na varanda da casa antiga, sob a luz fraca de um lampião de gás que piscava. O aroma da chuva que se anunciava pairava no ar. A cena era íntima, mas parecia distante, vista de um vidro embaçado. Ele a segurou pela mão, o anel de noivado simples reluzindo na penumbra. Eu sinto que você está fugindo de mim, Camila. Você mal me beijou desde que voltou. O que mudou? O que você está escondendo? É sobre o dinheiro? Sobre a falência do seu pai? Eu não me importo. Nós vamos superar isso juntos. O cheiro do perfume de André era familiar e seguro, mas a lembrança do cheiro de Flávio, uma mistura de cedro e poder, era um fantasma constante em sua memória, assombrando seus sentidos. O contraste era esmagador. André era a paz, Flávio a guerra, e ela estava estranhamente viciada no caos. Eu encontrei outra pessoa, André. Me perdoa. Foi rápido, foi um erro, mas eu me apaixonei. Ela conseguiu dizer a frase mais cruel de todas, olhando para o chão de madeira que rangia sob seus pés. Ele soltou sua mão, o anel girando. Quem? Quem é ele? A dor era palpável em sua voz. Mais do que raiva, era incredulidade. Ela levantou os olhos, forçando uma expressão de frieza calculada. Alguém que me oferece a vida que eu mereço. A vida que você nunca poderia me dar. Ela usou a única coisa que sabia que o feriria profundamente, a comparação com o irmão bem-sucedido. Assustador ou excitante? Ele perguntou, repetindo uma frase de Flávio que ela havia lhe contado por acidente. Ele percebeu a ironia da repetição. A contradição moral a sufocava. Ela estava mentindo sobre o amor, mas a traição, de fato, estava em seu coração. No dia seguinte, ela recebeu um pacote sem remetente, entregue por um mensageiro silencioso que desapareceu tão rápido quanto chegou. Dentro, um vestido de noiva simples, de seda branca, pura, e um bilhete com a letra forte e determinada de Flávio, escrita à mão, em tinta escura. Vista-o, e não se atrase. Este é o preço. O tecido do vestido era macio e sedoso, mas parecia sujo, contaminado pelo seu propósito. O cinismo dela era um escudo, mas o coração acelerado era traição física. O casamento seria uma humilhação pública. O preço era sua rendição total. Ela estava prestes a se casar com o homem que odiava, e ele sabia disso, divertindo-se com o nervosismo dela. O último resquício de sua liberdade morria naquele quarto sob a luz fraca da manhã. O dia do casamento amanheceu com uma névoa espessa que engolia a antiga cidade, conferindo à cena uma aura espectral. Parecia que o próprio mundo chorava pela noiva. O casamento foi uma cerimônia apressada,
realizada na sala de registros, um lugar de mármore frio e papelada. Não havia o esplendor que André imaginara, apenas a frieza do ambiente. O único calor vinha da respiração apressada de Camila. O pai, João, estava visivelmente abalado. Ele olhou para Camila, um misto de gratidão e culpa nos olhos, sabendo que ela se sacrificava por ele, mas sem saber a extensão total do acordo de aparência e a traição emocional que ela estava cometendo com André. Flávio estava impecável. O terno cinza chumbo parecia mais uma armadura do que roupa. Ele parecia entediado, como se estivesse fechando um negócio irrelevante. O funcionário perguntou a voz mecânica, lendo a fórmula legal. Você, Camila, aceita Flávio como seu legítimo esposo, honrando os termos deste contrato de união civil, até que ele expire? A voz de Camila falhou, um som áspero que ecoou no silêncio da sala. Ela olhou para a aliança no dedo de Flávio, um metal pesado e gelado que parecia aprisionar mais do que simbolizar. Aceito, disse ela, em um sussurro seco, que parecia um estalo de osso quebrando. Após a cerimônia, Flávio conduziu Camila para um veículo de luxo. Os vidros escuros do carro isolaram-nos do mundo, criando uma bolha de tensão irrespirável. A caminho da grande propriedade no campo, um lugar isolado e imponente, ela finalmente o confrontou. O silêncio era insuportável. Você vai me humilhar, Flávio? Vai me obrigar a consumar essa farsa hoje à noite para satisfazer sua sede de poder? O que você realmente quer de mim? Eu já dei o que você queria. A posse, a humilhação do seu irmão, o que mais? Ele estava no volante, controlando o carro potente com a facilidade felina que a incomodava, o motor roncando baixo e constante. Ele demorou a responder, observando a estrada de terra que se abria diante deles. Você não me deu seu amor. Não espero sua colaboração. Você é minha esposa, Camila. Pelo contrato, em todos os sentidos. Ele repetiu a frase que ela temia ouvir desde o início. O carro parou abruptamente em frente ao portão de ferro forjado. O silêncio que se seguiu foi esmagador, mais denso do que a névoa. Flávio desligou o motor. Ele se virou lentamente para ela e a expressão de cinismo estava tênue, substituída por algo que se assemelhava perigosamente à cautela. Mas, disse ele, a voz grave, quase melancólica, eu não sou um bárbaro, Camila. Você me odeia. Eu a chantageei, sim. Mas eu cumpro a minha palavra, com exatidão. O contrato fala de aparência por 1 ano. Fala de sua presença em jantares e eventos sociais, não de posse física. Você dorme sozinha no seu quarto, eu durmo no meu. A chave está lá, você está segura, a menos que você me peça o contrário. Camila ficou sem fôlego. O choque quebrou seu ódio. Ela esperava a brutalidade e a posse implacável que ela usaria para alimentar seu desprezo. Ele havia tirado dela o direito de lutar, substituindo o desespero pela confusão. Ele a forçara a agir, a casar, mas sua primeira ação como marido foi negar a dominação esperada. Ele abriu a porta e saiu, mas antes de fechar olhou-a nos olhos. Você é livre para odiar-me por 1 ano, Camila. Use esse tempo para decidir o que você realmente sente. Eu a chamei de assustadora ou excitante antes. Você escolheu a humilhação. Mas agora, a escolha é sua. Odeie-me friamente ou descubra o que realmente está escondido por trás dessa sua repulsa. Ele fechou a porta. O som seco e pesado ressoou na bolha de ar. Ela estava emocionalmente investida e agora perigosamente confusa. Ele a soltou fisicamente, mas a prendeu em uma armadilha ainda pior.
a dúvida sobre o que ele realmente queria dela além da sua presença. A luta seria psicológica, uma batalha de vontades e corações, e não de corpos. Ela desceu do carro, o vestido branco contrastando com a escuridão do entardecer. A casa de Flávio, imponente e silenciosa, a esperava. A vida na propriedade no campo era uma peça de teatro silenciosa encenada num palco de luxo e solidão. A casa, imensa e fria, era cheia de objetos de arte, tapeçarias, imóveis antigos, mas vazia de afeto. Eles viviam em quartos separados, conectados apenas pela formalidade dos jantares e pela tensão que pairava no ar como o cheiro de incenso esquecido. Camila passava os dias no jardim de inverno, um espaço envidraçado e quente onde a luz do sol era a única coisa viva, observando as montanhas ao longe. Ela tentava entender a mente de Flávio, mas ele era um enigma de poder e silêncio. A abstinência de Flávio era a sua maior arma. Ele a evitava, passando o dia na fábrica ou no escritório. Os encontros eram restritos aos jantares formais, onde a etiqueta e a frieza eram os únicos convidados. O silêncio à mesa era tão pesado que Camila sentia necessidade de falar bobagens apenas para quebrá-lo. Em uma noite, ela o encontrou na biblioteca, lendo sob a luz suave de um abajur. Ele parecia mais vulnerável ali, com o rosto relaxado na penumbra. "Por que você faz isso, Flávio?" Ela perguntou, a voz tensa. "Por que essa farsa de casamento? Essa farsa de quartos separados? Por que me torturar com a liberdade? Eu preferia o seu ódio honesto." Ele fechou o livro lentamente, sem tirar os olhos dela. "Você ainda não entendeu? O casamento não foi para torturar você. Foi para testá-la. Para ver se o seu ódio era mais forte do que a verdade sobre o que sentimos um pelo outro, aquela faísca que você tentou apagar na minha frente no aeroporto." Ele se levantou, a figura imponente preenchendo o espaço. "O ódio é um excelente combustível. Mas o desejo, Camila, é uma chama incontrolável. E eu não vou forçá-la a nada. Você tem que vir a mim por vontade própria." A atração que ela tentava sufocar com repulsa crescia com o mistério de sua abstinência. O desejo era a primeira traição ao seu próprio desprezo. O ciúme se manifestava em flashes rápidos, quando ele atendia o telefone e falava com a voz grave sobre negócios urgentes com uma mulher. Camila sentiu uma pontada aguda, uma emoção que não tinha nada a ver com o ódio. O retorno de André era inevitável. Ele não aceitava a farsa do casamento. Ele chegou à propriedade numa tarde chuvosa, a fúria e o desespero molhando a sua face. Ele sentia que Flávio, de alguma forma, havia roubado seu noivado, usando o poder do dinheiro para levar sua noiva. "Ele sempre pega o que é meu, Camila", disse André com uma dor sincera, sob a luz fraca do pórtico onde chovia finamente. O som da chuva contra o piso de pedra era o único ruído. Desde a infância, a atenção da minha mãe, a herança mais valiosa, mas você era diferente. Você era o que eu mais amava, o que me fazia sentir humano. O cheiro de chuva e terra se misturava ao perfume familiar de André. Ele tentou beijá-la, um beijo doce e desesperado, implorando pela Camila que ele conhecia. Mas ela o afastou com uma firmeza que a surpreendeu. O contraste com o beijo implacável de Flávio era gritante. O beijo de André não a movia mais. A culpa a atingiu como um raio. Ela estava casada com um vilão, mas o vilão a deixava livre. Ela convenceu o irmão com uma mentira ainda mais dolorosa de que o amor deles tinha sido infantil, imaturo. "Eu escolhi o poder, André. Eu me acostumei a ele. O seu mundo é muito pequeno para mim agora." André, ferido em seu orgulho e em seu coração, aceitou a derrota. Ele partiu, prometendo que nunca mais a procuraria, a silhueta dele se perdendo na neblina cinzenta da estrada. A subtrama estava resolvida,
mas o preço emocional foi alto. Camila havia garantido a segurança dele, mas ao custo de sua felicidade e de sua própria alma. Camila começou a observar Flávio em segredo, como uma espiã em sua própria casa. Ele era um trabalhador incansável, muitas vezes voltando da fábrica depois da meia-noite, a exaustão marcada em seu rosto, mas a determinação intacta. O que a chocou foi a sua interação com os funcionários da fábrica e com a administração da companhia. Ela descobriu, através de conversas furtivas com o mordomo da casa, que Flávio havia resgatado a fábrica de João não por ganância pura, mas para evitar uma falência catastrófica que teria ceifado centenas de empregos na cidade. Ele havia investido pesadamente, reestruturado a dívida e garantido o futuro das famílias. Ele era um gigante sem sentimentos, sim, mas com um código de ética de negócios brutalmente honesto. Ele era impiedoso com os ricos e corruptos, mas leal com os trabalhadores. Em uma noite, enquanto Flávio estava no telefone em seu escritório particular, a voz grave e tensa ecoou pelo corredor. Ele falava com um médico sobre a saúde de João, seu sogro, garantindo o melhor tratamento, pago integralmente por ele, sem que o pai de Camila soubesse. O melhor que o dinheiro puder comprar, mantenha isso em sigilo, ele não pode saber que estou pagando. Flávio não queria gratidão. Ele a chantageou pelo casamento, sim, mas o seu sogro não sofreria as consequências financeiras. O cinismo dele era apenas uma máscara para a solidão e para a pressão de sustentar uma cidade inteira, um peso que o tornava duro. A semente do ódio deu lugar à confusão e, perigosamente, ao respeito e a uma admiração que ela não podia mais negar. O coração de ferro dele estava protegendo a única coisa que ela mais amava no mundo, a memória de seu pai. A tensão insuportável forçou o confronto. Camila não aguentava mais o jogo de mentiras e o silêncio respeitoso de Flávio. Ela precisava da verdade, mesmo que fosse feia. Ela confrontou Flávio no hall principal, onde a luz da lareira criava longas sombras dançantes, transformando o terno dele em uma armadura de escuridão e poder. O fogo crepitava, espelhando o fogo que queimava em seu peito. Por que o acordo de casamento, Flávio? Você já tinha o que queria: a fábrica, o poder, o controle da cidade. Você pagou a dívida do meu pai. Você garante a saúde dele. Por que eu? Por que me prender a um contrato frio se você nem sequer toca em mim? Ele estava parado de costas para ela, a postura arrogante e poderosa de sempre. Ele parecia exausto, mas a guarda estava alta. Você insiste na vingança, ele disse, virando-se lentamente. Eu insisto na verdade. Eu queria você, Camila, desde o primeiro momento em que a vi desafiando a todos nós com seu orgulho. O seu desprezo e a sua certeza de que eu era mau só aumentaram o meu desejo. Eu detestava o seu noivado infantil com André, o garoto que sempre foi a sombra de tudo o que eu não podia ser, gentil, amável. Eu queria a mulher, e eu queria que você me escolhesse. Eu não queria um acordo de negócios, queria a sua rendição emocional. Eu te dei 1 ano para me odiar e para perceber que a segurança de André era apenas uma gaiola confortável. Você me detestava, eu sei, mas eu queria que você viesse a mim por vontade própria, sabendo que eu era o vilão que você amava, e não o herói que você devia amar. A luta era avassaladora. O ódio se desfazia como névoa ao sol, revelando a dura e complexa paixão. Flávio era um homem que não pedia, tomava, mas ao tomar, ele protegia o que ela amava e dava a ela a chance de se descobrir. Ele era o gigante, a força dominante, e ela estava perdendo a batalha contra a atração. Ela percebeu que o que a ligava a André era uma segurança ilusória, uma versão infantil do amor, enquanto Flávio era a paixão bruta, perigosa, que a fazia sentir-se viva, uma mulher adulta. Capaz de escolhas difíceis. O monólogo se transformou em aceitação. Ela não era a vítima que pensava ser. Ela estava começando a amar o homem que odiava. Ele lhe dera uma chance de escolha ao respeitar o espaço dela. Mas ela, covardemente,
não a havia tomado, escondendo-se atrás do ódio. Em um flashback mais longo, ela se lembrou de uma noite na fábrica, sob a luz dos refletores. Flávio estava lá, consertando pessoalmente uma máquina quebrada, com as mãos sujas de graxa como um trabalhador comum. Ele não estava gritando ordens, ele estava agindo. A imagem do gigante arrogante se fundiu à do homem forte, solitário e incrivelmente competente. Você está errado, Camila disse, a voz cheia de uma nova convicção. Você não me chantageou para que eu o odiasse, Flávio. Você me chantageou para que eu me salvasse da vida que eu estava prestes a levar, uma vida de mentiras com o André. E eu o odeio por ter me feito ver a verdade sobre mim mesma. O silêncio deles foi preenchido com a respiração mútua, pesada, quase de dois boxeadores no final de uma luta. O amor dela, forjado no fogo da humilhação, era a sua única chance de redenção. A noite de núpcias, adiada por meses de silêncio e tensão, finalmente chegou, mas não por contrato, e sim por uma explosão de vontade e de verdade. Camila, vestida com o conjunto de calça e túnica vermelho sangue, o mesmo que usara na noite da assinatura, um ato final de rebeldia, esperou-o na sala de estar, onde o fogo crepitava e o ambiente estava pesado com a tensão não dita. O cheiro de cedro, o perfume dele, era inebriante. Ela não se importava mais com o ódio, apenas com a necessidade de sentir a verdade em seus braços. Flávio entrou na sala, vindo do escritório na ala oeste, os olhos azuis escuros e cheios de cautela, examinando-a da cabeça aos pés. O que é isso, Camila? Um desafio final? Não ouse me provocar se não for para cumprir a promessa de rendição. Ele perguntou com um tom de acusação fria, mas a voz tremia sutilmente. Sim, minha vitória, ela respondeu com a voz firme, quebrando a tensão. Eu não amo André. Eu me odeio por isso, mas eu não o amo. Ela deu um passo à frente, entrando na luz da lareira. Eu amo você, Flávio. E só descobri isso por causa da sua chantagem, por causa da sua crueldade que me forçou a ser honesta. A confissão foi a rendição total. O ritmo da cena acelerou dramaticamente. Flávio deu um passo para trás, a máscara de cinismo caindo, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca vira. O medo. As frases curtas, o ritmo tenso, os cortes cinematográficos. Você mente. Isso é um truque para me destruir emocionalmente. Eu me vendi a você por causa do meu pai, mas agora estou aqui porque quero. O contrato de 1 ano acabou hoje. Eu o desafio a ser mais do que a máscara de ferro que você usa. Eu o desafio a me fazer amá-lo ainda mais. Ele avançou. O fogo iluminava o rosto dele, desenhando as linhas de cansaço e poder. O toque dele em seu rosto foi hesitante, não dominador. Seus dedos eram ásperos, mas a carícia era suave. Você pode me odiar o quanto quiser, Camila, mas eu a quero. Em todos os sentidos. Ele repetiu as palavras do começo, mas o tom era de súplica, não de chantagem. A confissão dele era a quebra de sua própria armadura. Eu não o odeio. Eu o amo. E nunca mais vou chorar por um fantasma. Eu sou a sua esposa, Flávio. E quero ser mais do que isso. O beijo final não foi forçado, mas consumado pela necessidade mútua, uma explosão de paixão contida, um prazer lento e implacável, desta vez desejado. A entrega foi a transformação. Ela se sentiu esmagada contra a dureza pétrea do corpo dele, mas em vez de dor, sentiu a rendição total de sua alma. O clímax não foi a posse física, mas a confissão mútua do amor que nasceu da injustiça e da atração. A promessa silenciosa, selada sob a luz bruxulante do fogo, era o seu novo destino. A manhã seguinte foi marcada pelo silêncio pacífico, um silêncio que pela primeira vez na propriedade no campo não era de tensão, mas de exaustão e contentamento. O sol entrava pelas janelas amplas do quarto principal que agora eles compartilhavam
iluminando a bagunça de lençóis e revelando a expressão de serenidade no rosto de Flávio, que dormia, a guarda finalmente baixada. Camila acariciou a barba mal feita dele, sentindo a dureza sobre os seus dedos. Ela percebeu o que havia perdido, a inocência ingênua do primeiro amor e a vida segura que ela imaginou com André. Ela ganhou a verdade sobre si mesma, a paixão madura e a redenção de seu nome, agora ligado ao homem que a havia desafiado a ser forte. A principal consequência foi o confronto de Flávio com a sua própria vulnerabilidade. Ele estava acostumado a tomar, a controlar, a não depender de ninguém, mas agora ele tinha que pedir. O gigante de ferro tinha medo de perder. Ele acordou, com os olhos azuis cautelosos, examinando-a. Sei que o que fizemos foi intenso. Sei que eu a manipulei. Mas eu ainda sou o Flávio, o cínico. O que me garante que isso não vai mudar, que o seu ódio não vai voltar? Camila sorriu, um sorriso de aceitação e poder. Nada me garante. Mas eu fui até a cidade esta manhã, ela confessou com a voz embargada pela emoção. Deixei você dormindo, peguei o carro e fui. Comprei champanhe e voltei direto para cá. Eu não vi ninguém. Estava muito ansiosa para voltar e preparar nosso jantar desta noite. Quero ter nosso primeiro jantar como marido e mulher, uma segunda noite de núpcias, com a luz de velas, champanhe e flores. Porque eu o amo. Ela repetiu o gesto que ele havia zombado na história original, transformando a humilhação em uma declaração de amor. Flávio se levantou rapidamente, os olhos cheios de lágrimas não derramadas, e a abraçou esmagando-a contra o peito, um gesto de medo e alívio que a fez estremecer. Já é o bastante você pensar que me ama, ele sussurrou, com a voz rouca, cheia de uma emoção reprimida. Me dê uma chance de compensá-la por tudo que fiz, por tudo que André perdeu por minha causa. Mas não me deixe, Camila, não me deixe. Não o deixarei nunca, ela prometeu, aninhando-se em seu pescoço, sentindo o cheiro de cedro e poder que agora era o seu lar. Ele a beijou novamente, um beijo de promessa e de posse, desta vez amorosa. Nunca é um tempo muito longo, ele disse, lembrando-a da antiga frase, mas desta vez com amor, transformando a crueldade em um laço eterno. Nunca, Camila repetiu, em uma promessa de destino que selava o futuro deles. O contrato de chantagem de 1 ano foi queimado na lareira principal naquela mesma noite. As chamas consumiram não apenas o papel, mas também o ódio e a dívida. O fogo revelou que o amor deles era forjado no metal mais resistente, e não na fragilidade do romance superficial. O tempo era um rio, lento que corria sobre as pedras, lavando o passado, mas deixando as marcas da jornada. O cenário, sempre atemporal, era agora um palco de paz forjada na luta. Camila estava sentada no gramado da casa de Flávio, observando o pôr do sol alaranjado sobre as montanhas escuras. Ao seu lado, Flávio, que pela primeira vez não estava trabalhando, mas apenas observando o horizonte. O amor deles era forjado no fogo da tensão e do desprezo. Era um amor que exigia luta, que exigia a verdade nua e crua, mas que oferecia uma recompensa de estabilidade e paixão. O gigante de ferro tinha encontrado seu coração, e a menina ingênua havia encontrado sua força. Eles haviam aprendido que o cinismo era apenas o medo de se entregar, e que a força não estava em resistir, mas sim em aceitar a vulnerabilidade do amor. Flávio continuava a gerir a companhia com a mesma determinação, mas agora havia uma luz diferente em seus olhos, um calor que só Camila conseguia enxergar. O grito abafado de um pássaro ecoou sobre as águas paradas do lago. Camila fechou os olhos. A vida não era um conto de fadas, mas um contrato complexo, onde os termos foram reescritos pelo coração. E ela tinha assinado a melhor versão dele. O ódio é apenas a outra face do medo de amar, e a rendição ao verdadeiro desejo
a única porta para a liberdade mais absoluta. Se a jornada de Camila te tocou, se a dor do sacrifício e a intensidade do amor a fizeram parar para pensar, sinta-se convidada a refletir. A vida nos coloca em encruzilhadas, onde o que é certo se confunde com o que é necessário. Qual foi o preço mais alto que você já pagou por um amor ou por uma promessa? A justiça é sempre doce? Ou ela pode ter o sabor amargo do cinismo? Deixe o seu coração falar. Comente abaixo a sua opinião sincera sobre a escolha de Camila. Você teria se casado com Flávio? Você acredita que o amor pode nascer da chantagem? Se inscreva, clique no joinha e compartilhe essa história com alguém que precisa de uma dose de paixão e superação. Nos vemos na próxima história.